Se você tem interesse em saber sobre ciência de dados, química analítica, esse vídeo vai explorar SHQ-14, diretriz internacional que integra métodos científicos, avaliação de risco e melhoria contínua no desenvolvimento de métodos analíticos, garantindo assim resultados confiáveis do primeiro ensaio até o fim de vida do ciclo de qualquer produto. Para entender o impacto da Q14, precisamos lembrar da SHQ2, que é focada exclusivamente em desempenho, e das guias Q8, Q9 e Q10, que tratam de qualidade por desenho ou por design, gerenciamento de risco e sistemas de qualidade farmacêutica. A Q14 costura todos esses conceitos em uma estrutura única. O coração da Q14 é o perfil alvo analítico, também chamado de ATP. Ele define o que será medido, qual precisão terá ou exatidão é necessária e em quanto tempo o resultado deve estar pronto. Funciona mais ou menos como uma bússola que orienta todas as decisões durante o desenvolvimento de qualquer produto. No artigo exemplo que iremos mostrar nesse vídeo, o ATP exige quantificar partículas virais de adenovírus com erro máximo de 10% e liberação do resultado em até 4 horas, permitindo decisões rápidas na fabricação de vacinas. Então, é um método que exige um rigor aí no desempenho. Vem então a etapa de seleção tecnológica. 7 técnicas foram comparadas, medindo especificidade, velocidade e prontidão para as boas práticas de fabricação. A eletroforese capilar ficou em primeiro lugar por combinar alta resolução. Antes de validar, aplicamos o Quality by Design, conhecido também como QBD. Análise direta da amostra sem etapas longas aí de preparo. O Quality by Design significa planejar um método usando conhecimento prévio e estatística, em vez de tentar corrigir os problemas depois que eles já aconteceram. O QBD começa mapeando tudo que pode afetar o resultado. O primeiro ferramental de risco é o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe. Ele agrupa causas por categorias, como por exemplo, neste caso, material, máquina, método, o meio ambiente, a mão de obra, a medição, ajudando assim a enxergar ligações que de outra maneira seriam ocultas aí entre estes fatores. Aplicando o Ishikawa, o time do artigo listou 60 variáveis, desde pH do tampão até a temperatura do capilar. Em seguida, usou uma matriz de probabilidade versus impacto para priorizar os riscos, reduzindo assim a lista para 16 parâmetros que consideraram realmente críticos nesse levantamento. Agora entra o DOE, o Design of Experiments. Ele é uma abordagem estatística que testa vários fatores ao mesmo tempo, descobrindo rapidamente quais alterações e interações afetam mais o resultado e onde existe sinergia entre as variáveis. No artigo, o DOE avaliou pH entre 8 e 8,4, força iônica de 100 a 200 milimolar, tensão de 20 a 30 kV e temperatura entre 25 e 30 graus. Cada combinação foi testada em poucos ensaios, economizando tempo e assim também os reagentes. Os resultados viraram um mapa de contorno bidimensional. A área verde ela indica a faixa em que todas as exigências de seletividade, precisão e tempo são atendidas, ou seja, os parâmetros de qualidade. Essa região ela recebe o nome de região de design operável, ou MODR, só que o teste de robustez ele não termina aí. Um desenho de Platt-Burman verificou se pequenas variações, como alterar a força do tampão, por exemplo, ou alterar parâmetros de tensão, poderiam derrubar o desempenho e, felizmente, não derrubaram, confirmando assim a confiabilidade do espaço verde que foi levantado anteriormente. Com o MODR definido, criado a estratégia de controle de procedimento analítico. Ela começa pelo teste de adequação do sistema, o SST, que verifica corrente, branco e padrão antes de qualquer amostra siga para a quantificação. Se o SST reprovar, o capilar é recondicionado, poupando assim o retrabalho nas amostras, o que é sempre bem-vindo na indústria. Essa rotina preveniu falhas em lote e manteve a taxa de sucesso acima de 99% durante um ano de uso em linha de produção. A etapa seguinte, então, é validar o método formalmente. O estudo mediu, então, a exatidão entre cerca de 95% a 110%, a precisão intermediária de 7,8% e limite de quantificação adequado aí aos parâmetros levantados no ATP. Para comprovar a equivalência, comparou-se a eletroforese capilar com o PCR em tempo real, então testando com outro método. A diferença média ficou abaixo de 0,16 log, valor considerado basicamente irrelevante para o controle de processo. Com o método validado, foi feita a transferência para 3 laboratórios receptores. O processo seguiu então um roteiro de treinamento, verificação cruzada e relatório conjunto, assegurando que todos produzissem resultados que estavam dentro do ATP levantado já na primeira semana. A fase de monitoramento contínuo utilizou um gráfico diferente, então um gráfico de controle de corrente elétrica em 1.600 análises consecutivas. E, nesse caso, nenhum ponto ultrapassou os limites de alerta, confirmando a estabilidade do sistema como um todo. Quando um viés negativo apareceu, a equipe rastreou a causa dele até a pipeta automática. Uma simples recalibração eliminou esse desvio, ilustrando como a mentalidade de ciclo de vida afeta correções rápidas baseadas em dados, mostrando aí toda a aplicabilidade desse modelo. Para ampliar a sensibilidade, os pesquisadores adicionaram eletroinjeção isotérmica, técnica que concentra a amostra dentro do capilar. O limite de quantificação caiu 5 vezes, sem alterar a robustez previamente mostrada. Então, vamos recapitular os conceitos. O ATP define o alvo,
O Ishikawa e a matriz de risco priorizam quais as variáveis mais importantes. O DOE otimiza os fatores, os ensaios. O MODR garante a robustez. E o SST, controle estatístico, que mantém o desempenho. Juntos, esses elementos formam a espinha dorsal da ICH-Q14. Benefícios percebidos no estudo incluem queda de repetições de análise, facilidade para mudança pós-aprovação e auditorias concluídas em menos tempo, pois todos os dados de risco e desempenho já estavam documentados e já estavam validados. Extrapolando então o mesmo fluxo, pode ser aplicado à cromatografia líquida, espectrometria de massas, espectroscopia Raman, espectroscopia de infravermelho, bastando ajustar as variáveis específicas de cada técnica no DOE e definir o ATP conforme a finalidade analítica para o determinado produto. Algumas boas práticas para quem pretende adotar a Q14 são as seguintes: começando a redigir um ATP claro, utilizar ferramentas visuais simples para riscos e nunca economizar em experimentos bem planejados, pois eles economizam meses de retrabalho que podem vir a acontecer em um mau planejamento. É necessário o investimento do software de quimiometria para DOE, monitoração de dados. Modelos multivariados também podem reduzir o número de ensaios e permitem prever falhas antes que afetem o lote. É necessário também manter um histórico de SSTs acessível e esses registros ajudam muito a provar a consistência para os órgãos regulatórios e são a base para ajustes de pré-manutenção, evitando paradas inesperadas nos equipamentos. E uma coisa que também é muito importante é a cultura de dados. É importante treinar a equipe para registrar as condições de ensaio, inspecionar gráficos de controle e participar das análises da causa raiz, fazendo ali o troubleshooting, fortalecendo a mentalidade de qualidade por design ou por desenho na rotina. Em resumo, esse HQ14 fornece um roteiro claro e flexível para métodos analíticos modernos. E aplicada com quimiometria, transforma a validação em atividade mais científica, previsível e, acima de tudo, útil para acelerar o acesso de produtos seguros ao mercado. Se o seu laboratório já segue a Q2, migrar para a Q14 é uma evolução basicamente natural. Basta adicionar a avaliação de risco estruturada, um DOE planejado e monitoramento contínuo, fechando aí o ciclo completo de vida do método. Se você gostou desse vídeo, procure também o site da Quantum-Métrica e acesse o nosso canal, se inscreva, porque também fornecemos esses serviços de desenvolvimento de softwares específicos para os interesses relacionados a quimiometria, DOE ou atendimentos regulatórios. Então acesse o nosso site e se inscreva no canal para mais estudos de caso como esse.